eu quero que você vire para o seu irmão do lado. Se você estiver sozinho, você vai falar para si mesmo. Hoje é noite de quebrar muralhas. Hoje é noite de quebrar muralhas. Amém? Muralhas, muro, eu não sei qual é o muro. Eu vou trazer para o tempo de hoje. Eu não sei qual é o muro da sua vida. Eu não sei se esse muro é na saúde, se é na vida sentimental, se é na vida conjugal, se é na vida com Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, hoje, essa muralha vai cair no nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês todos, os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Amém? Podeis assentar. Mas quem quiser continuar com a Bíblia aberta, que a gente vai estar por aqui por dentro de Josué, amém? Primeira coisa de Josué, aqui para Josué, foi a promessa. Jesus prometeu para ele que daria a cidade a ele. Aqui fala assim, ó: estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó. Ele já tinha conquistado a cidade de Jericó? Não. Mas como que Deus já fala para ele: estou te entregando a cidade de Jericó? Promessa. E é difícil, né? A gente acreditar nas promessas quando toda a situação se diz ao contrário. No caso, Jericó já estava fechada. Não tinha como entrar, não tinha como sair. Mas havia uma promessa sobre Josué e sobre aquele povo, que a terra seria deles. Então, primeira, promessa. A promessa. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas eu quero te dizer nessa noite, entre a circunstância e a promessa, fique com a promessa. Fique com a palavra. Ainda que as circunstâncias, como aqui no caso de Josué, era totalmente ao contrário, mas havia uma promessa. O Senhor não falou bem assim: ah, Josué, depois que você derrubar as muralhas, aí vai ser sua. Não, eu te darei. É sua a cidade de Jericó. Então, primeiro vem a promessa. Depois da promessa vem a obediência. Josué, Deus falou com Josué que tinha que preparar tudo, que tinha que rodear a cidade durante 6 dias consecutivos. Aí entra outro detalhe para a nossa vida atual, hoje em dia. O quão difícil é obedecer às promessas de Deus. Você imagina aquele povo sem saber se ia conseguir ou não. Somente Josué, que tinha fé, que tinha certeza. Afinal, ele caminhou no deserto, afinal, ele conquistou a terra prometida. Mas imagina aquele povo. Josué virando para eles: então, Deus falou que vocês precisam rodear a cidade durante 6 dias com a Arca da Aliança. Ou seja, obediência. Quão difícil é a gente obedecer. Quantas vezes Deus fala com a gente assim: faz isso, meu filho. Vai orar, meu filho. Vai jejuar, meu filho. Vai fazer propósito. Então, Deus, é porque eu tenho algumas coisas para resolver ainda. Eu tenho uma casa para arrumar. Eu tenho um menino para cuidar. Tenho que levar o menino na escola. Tenho que trabalhar. Depois eu faço. E aí, como que você quer receber a promessa? Como que a promessa vai se cumprir na sua vida? Promessa se cumpre debaixo de obediência. Por isso que muitas das vezes a gente tem promessa e a gente fica perguntando: Senhor, quando que chega? Quando que chega? Quando que chega? Mas aí a gente tem que parar um pouquinho e pensar: será que eu estou obedecendo? Será que eu estou dentro daquilo que Deus mandou eu fazer? Será que eu estou renunciando o que Deus quer? Será que eu estou orando da maneira que Deus quer? Será que eu estou me consagrando? A gente está vivendo os últimos tempos. Os últimos dias, Jesus está às portas. Então, mais do que nunca, a gente precisa se consagrar nossa casa, os nossos filhos. Porque Satanás tem entrado muito dentro das nossas casas através dos nossos filhos. Com desenhos, jogos, filmes. Então, assim, é algo a se despertar.
Então, já declaramos sobre a vida das mães, que Deus venha dar discernimento a todas as mães, para que Deus mostre para elas o que é certo e o que é errado, e dê autoridade na vida delas para os filhos dela, no nome de Jesus. Continuando aqui, então vamos continuar, eu parei no 4. Agora para o 5. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Aí o 10 fala assim, mas Josué tinha dado ordens ao povo dizendo, não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia que eu disser, gritem, então vocês gritarão. Ou seja, eles só podiam gritar no 7º dia. O 6º dia eles tinham que estar rodeando a muralha, e olha a obediência, eles não falaram nada, até que Josué falasse para eles gritarem. Então, o que eu quero trazer com isso para hoje? Foi até muito engraçada a palavra, porque eu tinha preparado outra palavra, e como eu fico na loja, preparei uma palavra. Não, vou ler essa daqui. Na loja, eu abaixei minha cabeça, pedi direcionamento a Deus, Deus falou, não, fala isso daqui. Porque outro dia eu estava em casa, orando, e aí o Senhor falou sobre muros. No que o Senhor falou sobre muros, ele falou direcionado primeiro ao casamento, né? Na questão, mas essa vai ser uma pregação, quem sabe, para os casais, no nome de Jesus. Fala direcionado, então, para os casais, né? Sobre as mulheres, a gente levantar os muros, não permitindo que os nossos maridos se acheguem, e o material que entrega ao marido, tá? Mas deixa isso daí para o culto dos casais. Mas trazendo, só que mesmo assim o Senhor foi ministrando a respeito de outras coisas, a respeito do nosso chamado com o Senhor, do nosso ministério com Deus. Quantas vezes nós temos ministério, nós temos chamado, e muitas das vezes a gente deixa o homem quebrar aquilo, a gente deixa feridas antigas. Quando a gente fazia evangelismo, a gente via muitas pessoas que saíram da presença de Deus, missionários, cantores, pastores, que você ia perguntar, mas por que você saiu? Porque eu me feri na igreja, porque eu me frustrei com um pastor. Primeiro que não estava plantado em Cristo, né? Porque quando você coloca a sua raiz em Cristo, você entende que o homem que está em cima pode cair, mas você não. Que a sua vida está alicerçada em Deus, em Cristo. Então, assim, pessoas frustradas que têm chamado. Eu tenho encontrado mulheres, vai muitas mulheres lá na loja, com capacidades de liderança tão mais frustradas, machucadas, que constrói um muro, que vai pegando o tijolo da decepção e vai colocando, que vai pegando o tijolo da tristeza e vai colocando, que porque não está fazendo alguma coisa na obra, pega o tijolinho do que não está fazendo e vai colocando, porque eu já fui assim. Eu também já construí muro no meu ministério, onde eu já estava tão cansada que eu falei, não vou fazer mais nada, Senhor, para ti. Só que aí chega um momento que Deus te dá a marreta do Espírito Santo para você quebrar o muro da tristeza, do desânimo, da desesperança, da falta de fé, o muro que te prende de fazer a obra, de fazer aquilo que Deus quer que você faça. E você tem que entender que nesse último tempo, o campo está cheio. Quando aconteceu a questão da cirurgia, que eu passei pela cirurgia do coração, e eu não recebi a oportunidade para contar o testemunho. Era muito engraçado isso. Eu falava assim, meu Deus, o Senhor falou que eu seria testemunho, mas eu não estou recebendo a oportunidade de contar o testemunho. E aí o Espírito Santo falou assim ao meu coração, você não precisa estar em cima de um púlpito para contar o testemunho. Pessoas individuais vão ouvir seu testemunho. E verdadeiramente é assim. Quantas vezes eu contei mais meu testemunho individual do que no púlpito. Porque com cada um Deus trabalha de uma maneira. Mas vamos voltar aqui para os muros.
Então, eu não sei qual é o muro hoje que está te impedindo de conquistar a tua cidade, de conquistar Jericó. Eu não sei qual é o muro que você construiu ou construíram para você, ou deram o material para que você construísse. Mas eu quero te dizer nessa noite, você está diante de um Deus que pode quebrar qualquer muro. Assim como Josué falou para os servos gritarem, derrubarem os muros, eu te falo hoje, ore, porque o Senhor vai derrubar qualquer muro. Seja ele da perseguição, da tristeza, da falta de fé. O Senhor vai derrubar os muros dessa noite. Deus é com você. Apenas obedeça. Entenda a importância de obedecer ao Senhor. Não é fácil obedecer, porque a obediência requer renúncia. E muitas das vezes a renúncia são coisas que nós gostamos, que fazem bem a nossa carne. E o Senhor pede, renuncie, obedeça. E só assim você conquistará a sua terra. Você conquistará Jericó. E eu quero dizer nessa noite para você que Deus é com você. Que o mesmo Deus que foi com Josué é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda. O nosso Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será o mesmo Deus para sempre. Então, o mesmo Deus que foi com ele, ordenou, e falou para ele que aquela cidade seria dele. A tua promessa é tua. Não deixe circunstância, não deixe tristeza, cansaço, não deixe desesperança roubar aquilo que é seu. Não perca a felicidade do cumprimento da promessa. E outra coisa, nem sempre a promessa é no nosso tempo. Quase nunca é no nosso tempo, na verdade, né? Às vezes Deus promete coisas pra gente e passa, e parece que quando Deus promete, aí que vem as lutas. Aí que vem as lutas. E aí muitas das vezes você vai e desiste. Você desiste do seu ministério, você desiste do teu chamado, do que Deus te chamou. Por quê? Porque a promessa está demorando. Mas não é no nosso tempo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. Então não deixe a tristeza roubar a felicidade do cumprimento da promessa na sua vida. Não permita isso. Creia, continue firme, em obediência. Não deixe as distrações do dia a dia roubar o que o Senhor tem para você. O que o Senhor te prometeu. Deus, Ele não mente. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Só que no tempo dele. E debaixo da sua obediência. E eu quero te dizer que muitas das vezes muitas pessoas permanecem desobedecendo e falam assim, mas quem tem promessa não morre. Morre sim. Morre. Então não é melhor você obedecer e receber a promessa? É melhor obedecer do que sacrificar. Então é melhor estar ali, com Deus, buscando, orando, se consagrando, lendo a palavra, declarando a palavra. Eu sempre digo isso. A importância de declarar a palavra dentro da sua casa. Para os seus filhos, declare a palavra. Viva aquilo que a palavra tem dito. Se você está passando por uma situação, qualquer situação que você esteja passando, eu te garanto que aqui há uma palavra para essa situação. E quando você achar essa palavra, declare alto e bom som. Fale, Satanás, você não tem poder na minha vida. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma promessa. Foi o Senhor que me prometeu. E Satanás não vai mudar o que é seu. No nome de Jesus, você está debaixo de uma palavra. E como eu digo, as circunstâncias, às vezes, é totalmente ao contrário. Totalmente. Olha que quando eu descobri o problema no coração e todo o período mais grave do problema foi exatamente na Covid. E o médico falou assim, você tem até os 30 anos para fazer a cirurgia ou você vai precisar de um coração novo. Todas as circunstâncias ao contrário, porque uma cirurgia cardíaca no tempo que eu fiz em 2021 estava custando quase uns 200 mil. Então, assim, não tinha de onde tirar. E aí eu fiz 29 anos, mas peraí, Deus me deu até os 30. Eu estou com 29 anos, Senhor. Mas o Senhor disse, Pai, que eu ia viver, que eu tenho promessa. E agora, Senhor, eu vou morrer com 29 anos.
o Senhor chegou. Então você está entendendo que a situação pode ser adversa, mas quem te prometeu é fiel para cumprir a sua vida. O mesmo Deus que foi na minha vida, que me enviou para aquele hospital, que é outro detalhe que eu fiz cirurgia no HSA, onde o médico virou e falou assim: seu marido é militar? Falei, não. Você conseguiu através de fechado? Eu falei, não. Deus me colocou aqui dentro. Normalmente o médico não é muito assim com Deus, né? Ele virou as costas e não saiu, porque verdadeiramente o Senhor me colocou ali dentro. No processo de cirurgia, eu sofri um AVC. Então, teve toda a questão do AVC também, a questão que eu tive um problema no fígado também, no processo. Desenvolvi a crise de ansiedade. No processo, sofri muito depois que eu voltei para casa com essa questão da ansiedade, que me prendia de viver as promessas, porque quem tem ansiedade sabe o quão difícil é. E existem dois tipos de ansiedade, eu digo, a ansiedade que você precisa do remédio, você precisa sim passar pelo psicólogo, mas a maioria é espiritual. Então, assim, cheguei a tomar medicação, tomei, fiz todo o tratamento. Eu confesso para vocês que durante a medicação da ansiedade, eu ficava, sabe quando não é você? Você fica assim, parada, não é você, porque eu sou muito falante. E aí, sempre Deus usando pessoas para falar assim, você não tem ansiedade. Você não tem ansiedade. Até o dia que eu decretei. Porque não adianta eu falar sobre a sua vida. Se você não acreditar, se você não crer, se você não declarar sobre você, eu não tenho ansiedade, eu não tenho depressão, eu não tenho problema cardíaco, eu estou curada no nome de Jesus. É fácil? Não. Por quê? Porque as circunstâncias dizem ao contrário. Mas é necessário você profetizar sobre a sua vida vitória, você profetizar a sua vida, a cura, a libertação, a transformação, porque Deus é fiel para cumprir a promessa sobre você, assim como foi com Josué. Então, assim, não foi fácil esse processo meu, foi um processo muito difícil, porque eu tive que sacrificar muitas coisas da minha vida, na questão de alimentação, na questão da vida, né? De não poder fazer algumas coisas que as pessoas fazem, eu não posso, porém estou aqui, de pé, e sempre falei com Deus, Senhor, se não for para te servir, levar a tua palavra, de nada a minha vida serve. Isso é muito sério. Quando você declara isso é muito sério. Às vezes você declara isso no momento da emoção, e aí, quando você quer desistir, Deus fala, lembra do que tu me disse? Que de nada serviria a sua vida? Ué, cadê? Isso é muito sério. E eu sempre digo, de nada servirá a minha vida, se não for para levar o teu evangelho, se não for para levar a tua palavra, se não for para decretar que o Senhor está voltando para nos buscar no nome de Jesus. Então, que hoje você possa declarar isso sobre a sua vida. Eu gostaria de chamar vocês aqui na frente, no nome de Jesus. Mas já vem decretando, os muros já caíram, assim como Deus falou para Josué, que entregou a cidade, sem ele ainda ter conquistado. Eu digo para vocês, o muro, eu não sei qual, mas coloca já na sua mente. Se for enfermidade, se for um processo de libertação de alguém da família, se for tristeza, ansiedade, depressão, problemas financeiros, em nome de Jesus, coloque na sua oração, Senhor, derruba os muros. Enquanto isso, eu vou pedir para a nossa missionária Sônia, e o nosso pastor está ungindo e orando sobre a vida de vocês, enquanto eu vou fazendo essa oração no nome de Jesus, amém? Então, que vocês possam fechar os olhos de vocês. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Deus está aqui, Pai, a tua igreja, Senhor. Pai, o Senhor é o Deus que conhece, Senhor Jesus, o coração. O Senhor é o Deus que conhece o oculto, o escondido, Pai. O Senhor é o único que pode entrar, Senhor Jesus, aonde ninguém mais entra. O Senhor é o único que sabe o que ninguém mais sabe sobre cada um nesta noite. Pai,
Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor, Pai, eu decreto, eu declaro, Senhor Jesus, a queda dessas muralhas, Pai. A queda, Senhor Jesus, de qualquer muro, Pai, que impede os teus filhos, Senhor Jesus, de conquistar, Pai amado, aquilo que o Senhor tem para eles. Pai, entra, Senhor Jesus, na libertação, na transformação, na vida financeira, Senhor Jesus. Entra, Senhor Jesus, na área conjugal, Pai amado, na área sentimental, Senhor Deus. Pai amado, Pai querido, que cada tijolo desse se transforme em uma flor, se transforme em um jardim, Pai amado, para que os teus filhos, no lugar de muro, Senhor, sejam plantados, Senhor Jesus, junto a ti, Pai amado, seja regado, Senhor Jesus, pelo Senhor, Pai, pela nossa água, Pai. É o Deus que transforma, Senhor, é o Deus que muda, Pai, é o Deus que restaura, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, Senhor Jesus. Pai, entra com providência, Senhor, na vida dos teus filhos. Entra, Senhor Jesus, com providência na vida dos teus filhos, Pai amado. Nessa noite, Senhor Jesus, é o que eu te peço e te entrego a cada um, Senhor Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que hoje você volte para sua casa pensando assim, Deus, cada tijolo, Senhor, eu transformo no teu jardim, eu transformo numa planta, eu transformo numa flor. Cada tijolo, Senhor, para que eu venha ser o teu jardim. Eu declaro isso sobre a vida de vocês, no nome de Jesus, amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Glória, pensa.